de arrastão, lutando com pescador. Meu lugar, meu anjo de solidão, meu tapete voador de espuma, areia e sol. Passar o caminhão, né? Porque a gente tem esse lance também, né? Beleza. Maneira de começar. A gente toca mais um pouquinho. Beleza, tô aí. Meu nome é Júnior Carriço, neto de Vitorino Carriço, poeta, compositor, o homem que passou pelos 3 municípios aqui da região dos Lagos, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, onde ele nasceu. E essa é a casa que ele escolheu para morar desde a década de 50. Esse cantinho aqui no marco histórico da cidade, perto de onde Vespúcio alguma vez soube parar, né? Em 1503. Carriço fez os hinos, compôs muitas músicas, fez os hinos das 3 cidades, e isso faz com que ele seja cantado sempre, pelas gerações mais novas, com que a obra dele esteja em vigência, não é isso? Constantemente. E a gente vem na água dele, né? Justamente com a matéria-prima, né? Que acabou sendo naturalmente, né? Dada da arte, né? Do coração, das palavras, das melodias. Essa aqui é uma casa de melodias e versos, uma casa onde tudo fluiu com muita naturalidade, onde todos os filhos foram muito musicais, onde todo mundo sempre esteve muito ligado à palavra, ao verso, ao conceito. Carriço ele soube retratar. Eu acho que o mote principal, o lugar principal da poesia de Carriço foi a saudade. Esse era o lugar, esse era o detonante. Então, a partir disso, ele contou a sua infância, contou a sua própria história. A poesia estava nele, estava inserida no seu cotidiano. Ele era um poeta do corpo a corpo. Ele todo dia, por exemplo, criava um verso, e esse era um verso que era usado durante aquele dia inteiro, e ele abordava as pessoas e pegava carona, então ia recitando. Então ele foi um poeta mesmo do corpo a corpo. Ele usou aquilo, ele sempre bala no bolso para as crianças, sempre uma coisa, sabe? Por exemplo, e o verso em várias, né? O apelido dele era Santinho. Ele uma vez foi roubada a santa da igreja de Cabo Frio, na igreja católica. Aí ele veio contando isso, dizendo que a santa foi roubada, e fez até um verso. Ele falou, vem com esse verso: ando temeroso, me escondendo pelo caminho. Se roubar a santa, quem dirá roubar Santinho? Então a poesia em todos, ou de repente mais existencialista, como a vida é onda encrespada que a gente vive a nadar, nada, 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 até o nada chegar. O universo dele era eu lembro que eu pequeno, né? A coisa das sombras, a coisa de ver imagens nas sombras, de me chamar para mostrar a imagem da sombra, aquele cavalo, ou seja, tudo isso o tempo todo. E assim era Carriço. A generosidade, era um homem de muita doçura, nunca escutei um termo mais pesado, sabe, nas suas palavras. Sempre foi um homem de muita doçura. Eu acho que isso é bom, né? Facilita a vida
Porque a gente tem, você pode encontrar uns poetas mais amargados, ou o que for, mas talvez tudo isso tenha uma influência também, né? Essa beleza, esse lugar, essa generosidade, não é isso? De cores e que a gente vive. Eu acho que isso também. Mas muito, Carriço foi uma... E é incrível, assim, por onde a gente vá na região, por onde a gente passe, a maneira que a gente é recebido, sabe? Se eu digo que sou neto de Carriço, é uma mobilização sempre, é uma coisa... E a forma que eu tenho de responder, que nem sequer é uma forma de responder, é justamente... porque já me perguntaram se isso chegava a ser um peso, entende? E não é leve, né? É muito leve. Porque justamente esses instrumentos, esses elementos estão, né, naturalmente na nossa vida, então, e a nossa escolha também, né? Cada um dos filhos dos meus tios, da minha mãe, cada um escolhia, por exemplo, um estilo musical. Por exemplo, tem uma tia, Ercília, que sempre gostou de música cafona. Tem a tia Fernanda, que era mais velha, aí sim era de um bom gosto incrível, terrível para música. Minha mãe gostava de uma música mais sunshine music, americana. You are just too good to be true. Meu tio era um cara que veio com uma musicalidade, que era o filho mais novo, que é o filho mais novo, veio com uma musicalidade semelhante à do pai e tão brilhante quanto. E como o pai não gostava de acordes dissonantes, então terminou, no final das contas, criando uma espécie de música meio renascentista, coisa assim que participa dele. Então, muito, muito rica esse contexto. E crescer aqui, ter sido uma criança dentro dessa casa, onde tantas variações, por exemplo, como cada um vinha de uma ramificação, eu acho que é o grande lance, né? Cada um tinha uma personalidade bem definida para que ia ser direcionado o seu gosto, o seu prazer musical. Eu acho que isso é impagável. Não havia uma definição do que era melhor ou pior. Eu, pelo menos, não conheci isso, mas cada um deles tinha um caminho traçado para que fosse amar dentro do seu contexto individual, né? Então, exato. Não foi uma família de chorões ou de sambistas. Muito, muito, muito diversificado tudo aqui. Porque era assim, meus avós, os filhos, e aí vieram os netos. Chega um momento onde eu acabei indo dormir com meu avô lá no quarto dele. Minha avó dormia aqui. Então eu dormi com meu avô até os 7 anos de idade. Então eu via aquele cara lendo de madrugada, entendeu? E escrevendo, e se barbeando. Tinha penteadeira, tinha um espelho. Ele levava ali uma bacia com água e o pincel. Só que se ele me visse acordar, ele me mandava dormir. Mas era um grau. Então eu acordava, olhava aquelas janelas ali, dentro desse quarto, olhando as janelas, sempre me dava a ideia de que eu estivesse vendo um Cristo, ou os 4 Cristos, porque cada persiana. Então tinha esse formato: o nariz, a barba, ali se você olhar de frente, a sobrancelha. Então eu acordava com os 4 Cristos todos os dias ali, iluminando. E já me falaram que isso era uma coisa muito doida, assim, o fato dessa integração, né, com o meu avô, né, de inclusive dormir junto, né, dormir naquele quarto e acordar ali, ver. Era como se cosmicamente a gente estivesse conectado de outra forma, não sei, alguém já me falou uma coisa assim, muito interessante. E de uma maneira ou de outra, o legado dele continua sendo mantido. Ele, quando casou com minha avó, ele era viúvo, ele tinha um filho que era pouco mais velho que minha avó, mais novo que minha avó. Eles tinham uma diferença de 15 anos. Então eu já sou neto já do segundo casamento de Carriço. Quando eu nasci, ele já tinha 60 anos. Então até que a gente começasse a dialogar, ele já tinha quase 70 mesmo, né? 60 e tantos anos. Mas, sim, naturalmente essa questão já vinha de antes. É uma família, a família Carriço também em Cabo Frio é uma família bem
metida, misturada com coisas. Por exemplo, o estádio, que agora se chama Correão, se chamava Nenzinho Carriço, que era o irmão dele. Então ele estava metido com futebol, metido com coisas que não são necessariamente né, da labuta formal, né? Gente criativa, gente inquieta, não é isso? E isso incide sobre nós. Outro dia a gente teve a reinauguração da casa, tinha uma orquestra de câmara aqui, e o que seria o tataraneto, que agora se diz trisneto, né? Gosto mais de tataraneto. O pequeno Pedro Carriço, ele dançava, é o primeiro tataraneto, né? E a orquestra de câmara tocava e o menino dançava. Eu falei, pô, tá dando? Parece uma reencarnação aqui. Sabe, não parava de dançar e os caras tocando Guerra Peixe, tocando. Muito legal. Quando eu falo do elemento da saudade, né? Essa matéria-prima, né? Eu posso tocar Voltei ao Baixo Grande, por exemplo, que é onde ele nasceu, e mostrar para vocês. Essa música, ele cantou, a primeira vez que eu escutei essa música foi nessa calçada, ele cantando para alguns amigos que tinham vindo visitá-lo. Eu era pequeno, eu lembro que eu comecei a chorar, ele falou, pô, a gente ficou desconcertado com aquilo, falou. Porque é uma canção sobre o desamparo. Voltei ao Baixo Grande, minha terra onde eu nasci. Estive tão distante, era jovem, envelheci. A mesma velha praia, o mar sempre sereno, com suas águas calmas, que eu nadei tanto em pequeno. Um cheiro de saudade impregnou a solidão, fazendo remoçar meu coração. Alguém chamou por mim, olhei, não vi ninguém. Talvez fosse a saudade de alguém. Alguém chamou por mim, olhei, não vi ninguém. Chorei aquele pranto que faz bem. É triste a volta ao lar, se não é lar não é mais nada. Só cinzas de um passado justificam essa morada. Olhei, não vi mamãe, papai também não vi, tão bom quando criança. Não sei por que cresci, e então caminhei só sob o luar da minha terra, e o próprio chão não me reconheceu. Alguém chamou por mim, olhei, não vi ninguém. Chorei aquele pranto que faz bem. Isso aí. Então caminhei só sob o luar da minha terra e o próprio chão não me reconheceu. O ápice, né? O cara consegue. E outra coisa, do compositor que chega a um ponto de maturidade tal, que é capaz de dar nome, dentro da sua própria canção, a sua origem, entende? Voltei ao Baixo Grande, minha terra, onde eu nasci. Isso, eu sempre tive uma certa inveja desse poder, né? Da coisa. E a gente vem nessa mesma linha de composição, né? O que me faz mudar é o medo de ficar parado. É saber que na verdade, todo esse aparato que você possa observar, ele é
eu olho, isso é um reflexo. Eu sei que eu tenho que estar em movimento porque tudo isso é muito pouco. É quase nada. E é a totalidade da minha vida. Então é realmente estar na beira do abismo, um abismo que não tem profundidade. E é esse justamente esse medo, é isso que me faz mudar. É justamente a falta de profundidade desse abismo que eu tenho medo dele crescer de um ponto até que fique tudo muito plano demais e que a vida perca, né, seus elementos assim. E eu me transformo em pedra. E eu acho que a resposta é essa. É um abismo, uma linha tênue de um abismo que não tem profundidade. Não tem. Eu gostava muito quando ele tinha, que era realmente. Espero que ele volte a ter, né? Pô, sensacional. Pode crer, valeu. Pô, isso aí. Valeu você. Valeu, meus camaradas. Parou aqui.